Ministração da Palavra de Deus hoje é no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Saul é atormentado pelo espírito maligno. O espírito do Senhor se retirou de Saul, que o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em sua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e a taxarás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Então respondeu um dos mancebos e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar, e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi o tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Eu li essa passagem e hoje eu tenho um entendimento diferente sobre a minha vida. Eu lendo essa palavra, eu tive um entendimento maior sobre coisas que acontecem na nossa vida. Existem coisas que a gente vive para que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Eu vou contar o meu testemunho de como eu me converti. Sair de uma igreja não é uma decisão da noite para o dia, no meu caso. Cada um tem a sua história de vida, mas a minha história foi a seguinte. Eu comecei, numa altura da minha vida, eu comecei a não conseguir dormir, a ter muitos pesadelos, muitos ataques espirituais. Eu sentia que quando eu ia dormir, algo deitava junto comigo na cama, sabe? Eu sentia uma presença junto comigo que me causava pânico à noite. Eu tinha muito medo da noite. Eu tinha ataques espirituais, além dos pesadelos, dessa presença que eu sentia ao meu lado na cama. Eu sentia que era algo espiritual, algo que eu não entendia, e que eu tinha medo de compartilhar com as pessoas e as pessoas acharem que eu estava ficando louca. Eu tinha terrores noturnos, paralisia no sono, eu não conseguia gritar e pedir ajuda, eu acordava apavorada, clamando a Deus, e levava um tempo, eu saía daquela paralisia que eu não podia falar, me mexer, gritar, pedir socorro, e meu marido estava ao lado, e não via nada, e eu tinha medo de contar para as pessoas aquilo que eu passava. Quem olhava de fora não sabia que eu tinha terror da noite. Quando entardecia, eu tinha medo da noite, de dormir, de me desligar, e eu acreditava que era o Espírito Santo que me acordava, para mim não ser atacada, né, ser tomada por algo mal. Com isso, né, eu tive que buscar ajuda de pessoas, fui em várias igrejas, pensando numa cura espiritual. Mas como o meu irmão Casimiro, no testemunho dele, falou, nesse momento, eu queria que alguém tirasse aquilo de mim, que me libertasse, que me curasse e que eu continuasse a minha vida. Eu não queria mudar de vida, eu não queria mudar a minha forma de viver. Aí foi me indicado uma irmã que orava, da Igreja Deus e Amor. Eu fui em oração, ela orou, me ajudou muito durante o momento da minha vida. Mas teve um momento que Deus falou para mim: você tem que buscar a cura direto na fonte, e a fonte é Jesus. E nesse período que essa irmã orava para mim, ela pediu para mim me desligar das coisas que me prendiam ao passado, que desagradavam a Deus, mudar as vestes, tirar os acessórios, brincos, anéis, essas coisas. E por um momento eu tirei tudo que eu tinha. E tudo que eu tinha, eu dei maquiagem, roupas, tudo. Tirei tudo que eu julguei naquele momento, condenava. Ela falou que eu tinha que me desfazer de coisas que me afastavam de Deus. E eu juntei tudo que eu tinha e dei tudo. E fiquei um ano longe dessas coisas, sem me preocupar com a estética. Eu
eu só queria ser curada, eu só queria cura. Eu só desejava deitar na minha cama e dormir em paz, sem nada que me causasse medo. Eu me cobria, podia estar calor, eu estava coberta até a cabeça, porque eu sentia que algo me tocava à noite, sabe? E eu ficava em pânico com aquilo, aí eu me cobria até a cabeça, assim, de medo de que algo me tocasse, ou que se eu sentisse algo me tocando, sabe? Aí demorou um tempo nesse sofrimento, né? Até eu tinha uma dor no meu ombro muito grande também, parecia que tinha uma faca enfiada no meu ombro, eu não podia fazer esse movimento. Quando eu busquei é porque eu estava totalmente em pânico, sabe? Desesperado de encontrar uma solução para aquilo que eu estava passando. Porque pouquíssimas pessoas sabiam, minha mãe sabia o que eu passava, mas as outras pessoas é difícil explicar que você sofre um ataque que só você enxerga, só você sente. Eu sentia essa dor, que eu não podia, eu tinha que saber a roupa que eu vestia porque eu não podia tirar e vestir. Eu fui ao médico, tomava remédio, só que eu senti que era algo espiritual, sabe? Que não era algo físico. E com essa busca, Deus falou no meu coração um dia: você só precisa de mim. Foi falando aquilo repetidamente na minha cabeça: você só precisa de mim. Aí eu decidi não buscar mais ninguém, nenhuma igreja, eu buscar somente Jesus. Um dia eu recebi um convite da minha irmã Estela e da tia Marli para mim visitar a igreja Assembleia de Deus. Eu fui, né, na época a igreja era ali na Vila Schleider, e eu visitei essa igreja. Eu comecei a buscar Jesus na fonte, me converti, me batizei nessa igreja, no interior, nas águas, no rio. E a minha vida, a partir do momento que eu busquei somente a Deus, deixei de lado buscar cura. Eu queria cura, eu desejava a minha cura espiritual, mas eu precisava mais de Deus. Eu fui assim, na oração, sentindo a presença do Senhor, sentindo o Espírito Santo, os louvores, todo o culto, assim, foi me transformando de dentro para fora. Aí eu fui estudando a palavra cada vez mais. Esse fortalecimento que eu tive com Deus, essa aprendizagem da palavra, essa conexão que eu estabeleci com Deus, um dado momento, eu não sei qual momento foi, mas foi assim, de repente, eu nem senti. De repente eu estava dormindo, de repente eu estava livre. Jesus me libertou e Ele pode libertar você também. Seja do que for, seja do medo que for, do pânico, da ansiedade. Jesus é o caminho, Jesus é o médico dos médicos. Ele me curou, me libertou e Ele pode curar e libertar você também. E lendo esta palavra, eu enxerguei que Deus, Ele tem pessoas que podem nos ajudar, Ele coloca anjos na nossa vida, como eu já tive vários na minha vida, que me iluminaram, que me abençoaram e que me conduziram, né, de uma forma ou outra, a ir à Igreja Deus de Amor, ir à Igreja Assembleia de Deus, ir a frequentar templos. Eu entendo que Deus é um só, que todos somos filhos de Deus, né, se nós escolhermos Jesus como nosso Salvador e Redentor. E não existe uma igreja certa ou errada, existe a igreja que atende o teu coração, que é a resposta de Deus na tua vida. E que você tem que servir a Deus de todo o coração. Ele quer a nossa servidão, o nosso amor a Ele e ao próximo. Como podemos amar a Deus e rejeitar o nosso próximo? Dizer que amamos a Deus e não amamos o nosso próximo. Ame o seu próximo. E ao eu ter essa conexão, de repente eu estava curada, salva, liberta, dormindo. Hoje eu durmo descoberta, porque eu estou debaixo das asas do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu descanso, porque eu sei que eu tenho um Deus que me cura, que me salva, que me liberta. E eu fui liberta por Jesus, e hoje eu sou serva do Deus Altíssimo. E levar essa palavra para mim é um prazer. Quando eu sou convidada na consagração a levar a palavra, é uma satisfação para mim poder contar um pouquinho das irmãs o que Deus fez e faz na minha vida todos os dias. E eu peço que Ele me capacite para levar a palavra, para tocar corações, para salvar e ajudar. Jesus é o remédio. Às vezes a gente busca um remédio na farmácia, um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para nos amortecer os sentimentos. Mas os sentimentos estão aí, para a gente vivê-los, senti-los. Se algo nos faz mal, o remédio é Jesus. Se algo nos entristece, busquemos a Jesus. Se algo nos alegra,
Busquemos a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós só vamos ao Pai por meio dele. Vamos buscar esse Jesus que nos cura, que nos salva, que nos liberta. Você quer ser salvo por Jesus? Busque a Ele. Ele está te esperando todos os dias, ao alcance da sua oração. Ore a Ele, clame a Ele. Deus é a solução para tudo na nossa vida. Vamos perseverar em oração? Jesus é o mesmo ontem e hoje será amanhã. Eu sou passageira, mas Jesus não. Deus é eterno. Ele está esperando você. Busque a sua cura. A sua cura está em Jesus. Deus te abençoe. Eu, após conhecer Jesus, eu me sinto como aquela ovelha perdida. De Lucas, capítulo 15, versículo 3. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Hoje, eu sou aquela ovelha arrependida, que foi resgatada por Jesus, e hoje serve ao Senhor com alegria. Eu sou também o filho pródigo. Em Lucas 15:11, parábola do filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. E tornando em si disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faz-me como um de seus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. E nós? Quanto tempo vamos demorar para voltar para a casa do Pai, né? Ele está nos esperando. Basta nós darmos o primeiro passo e voltar para casa. Vamos voltar para a casa de nosso Pai? No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11, a cura de 10 leprosos, e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo-lhe Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu já fui. Os 9 que não voltaram para agradecer. Eu orava, clamava, e muitas vezes não voltei para agradecer. Hoje eu agradeço por tudo, pelo sopro de vida, pelo ar que eu respiro. Tudo que eu tenho é graças a Deus, não é meu mérito. É graças ao amor e misericórdia de Deus. E você, tem voltado para agradecer a Deus todas as bênçãos recebidas diariamente? E nós, quantas vezes trocamos Jesus, né? Por um punhado de moedas de prata. No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 14, o preço da traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? Eles falavam de Jesus. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar.
Quantas vezes nós trocamos Jesus, né? Por algo, por alguém. Vamos valorizar o eterno. Vamos nos concentrar em buscar os tesouros do céu, que a traça não come, que a ferrugem não corrói. Os tesouros do céu são eternos. Vamos buscar a nossa eternidade e não nos deixarmos levar por essas coisas que passam. O céu é a eternidade. Vamos buscar o reino dos céus e deixar para trás uma vida de enganos. No livro de São João, capítulo 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E nós, será que amamos verdadeiramente a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo que temos, queremos e desejamos? Porque muitas vezes amamos mais viajar, amamos mais ficar em casa, amamos mais ficar nas redes sociais, amamos mais um carro, um celular, um artista, alguém que admiramos, seja um amor. A quem estamos colocando à frente do amor de Deus? Será que amamos verdadeiramente Deus sobre todas as coisas? Vamos refletir sobre isso. Quando dizemos que amamos a Deus, né? Será que amamos mesmo? Amamos de todo o nosso coração? Amamos sobre todas as coisas? Porque muitas vezes amamos mais o celular, as festas, a bebida, a comida, todos os excessos. E não temos tempo para Jesus. Será que o amamos verdadeiramente? O que estamos idolatrando? Quando todos responderam que Deus é tudo na vida deles, eu não vou ser muito diferente do que eles falaram. Deus é tudo na minha vida. Deus me resgatou do pecado e da morte, me trouxe para a sua presença, me fez nova criatura em Cristo Jesus. Hoje eu louvo a Deus por tudo que tenho e sou, pelo ar que eu respiro, pelo meu caminhar, pelo meu falar, das coisas que eu vejo à minha volta, a natureza, o sol, o mar, a lua, as estrelas. Tudo que Deus criou, tudo que é visível e invisível, eu glorifico a Deus por tudo na minha vida. E hoje, o sim de não é bênção, mas o não de Deus é extraordinário. É um livramento de Deus, porque eu enxergo até onde os meus olhos alcançam, mas o Senhor é o infinito. Então, tudo para mim é Deus, eu servir a Deus, eu ouvir a palavra e aprender a palavra é uma das maiores alegrias da minha vida. Estar orando na presença do Senhor é o que me satisfaz. E ter a minha família junto comigo, todo mundo bem. Eu só tenho a paz de saber que todo mundo está bem, porque eu entrego todos os dias a minha família em oração e peço que o Senhor os abençoe, os guarde e os proteja. Hoje, eu sou a intercessora do meu lar em orações. E você? Você ora para sua família também? Esteja na presença do Senhor. Tudo pode parecer impossível, mas o Deus que nós servimos é especialista no impossível. Ele faz um milagre na sua vida. Ele fez, faz e fará eternamente o milagre da vida.